Por isso que é PG, pequeno grupo, porque com o pequeno grupo a gente tem uma capacidade melhor de dar atenção para todo mundo, de cuidar um do outro, que é uma das vertentes do PG, mas você vai poder visualizar mais ou menos como funciona, vai conhecer os PGs que tem e, de repente, você já começa a frequentar algum. Então, a partir da outra semana, já volta ao normal, todos os PGs nas suas respectivas casas. Estamos querendo, não pessoas apenas para participar, mas para entender que Deus está te chamando até para liderar, quem sabe, um pequeno grupo. E lá na sua casa, você poder receber pessoas todas as semanas, firmar esse compromisso. Não comigo, não com o pastor Davidson, não com a PIB, mas firmar esse compromisso com Jesus. Amém? Então, amanhã, 7h30. Outra coisa é que todo mundo sabe que o Dentro e Fora está chegando. E a escola Dentro e Fora, ela precisa de algumas assistências da igreja. Tem pessoas que, por exemplo, querem fazer e estão sem grana. Então, eu queria pedir aos irmãos aqui que tiverem condições de investir na vida de alguém que quer estar aqui para ser ministrado, para ser capacitado na escola Dentro e Fora, a estar se aprimorando mais em oração, discipulado e evangelismo. Você pode estar nos procurando e estar abençoando a vida de alguém que está sem grana. Outra coisa que a gente vai precisar durante os dias da escola Dentro e Fora é de gente na cozinha. Tia Gabi já sorriu ali, assim, eu já olho direto para ela, assim, ó, tum. Vamos precisar de gente na cozinha. E aí, ela sabe que ela não pode dizer não. Ela não tem opção. Quando a tia Gabi te procurar e falar assim, poxa, vamos nos ajudar? Diga para ela, tudo bem, tia Gabi, estou junto contigo. Porque a gente precisa dessa assistência, né, na cozinha, e vocês são incríveis. Aliás, queria agradecer a tia Gabi aqui publicamente. Obrigado por você ser bênção na nossa vida, sempre nos abençoando. Tia Gabi estava com a gente aqui ontem, não apenas no culto, mas ajudando as meninas ali fora, na recepção para o Geração Eleita, passando conhecimento. É isso que a gente tem pedido sempre, né? Você que já tem as cães brancas, como dizem as versões antigas lá de Eclesiastes, os cabelos brancos já, a sabedoria chegou, nos ajude a transmitir bons valores, deixar um legado para essa galera, passar para eles mesmo coisas boas. E a tia Gabi estava aqui com a gente, ensinando as meninas ali, né, como agir. A sua presença é muito importante. Obrigado por tudo. Obrigado. Vocês são um casal abençoado, né? Não vou falar do Porto hoje não, mas o Porto sabe que teu endereço é aqui, né? Tamo junto. E vou falar também do CDR rapidamente. Em abril a gente faz 10 anos, como foi dito, e a gente gostaria muito do maior número de pessoas da nossa igreja participando. É muito importante que a gente tenha igrejas de fora, mas celebrando 10 anos de CDR, seria incrível que você que nunca participou pudesse estar conosco, para entender um pouco mais do CDR. E você que não fez o CDR, faz a sua inscrição. Você que tem um jovem ou um adolescente entre 12 e 20 anos, indica para fazer o CDR, mas avisa que tem que ter coragem. O CDR é choque de realidade. Não é para chegar aqui achando que é piscina, vamos passar um final de semana, né, tomando sol na laje, o pastor vai fazer umas brincadeiras e nós vamos ganhar bombom. Esquece isso. É choque de realidade. Você vai vir aqui para ser confrontado por Deus e vai ser aprimorado pelo Espírito Santo. E a sua vida espiritual, com certeza, vai melhorar. E se você não tem uma vida espiritual, ou aqueles que têm um adolescente, um jovem, que ainda nem conhece a Jesus, se ele aceitar o desafio de participar, manda vir. Porque o Espírito Santo também vai despertá-lo para que nos dias do CDR ele possa então se entregar a Jesus e ter assim a sua salvação. Amém? Avisos dados, vamos para a mensagem, porque o tempo voa. Ouvi fogos, não sei do que é, não olhei o telefone, não vou nem olhar até o final do culto, porque o jogo lá teve chuva e não deu para ver o resto do jogo, mas o foco aqui é aqui agora. Se você, assim como eu, ouviu fogos, fica tranquilo, irmão, né? Fica tranquilo, Deus está no controle, isso que é o importante. Vamos para a mensagem? Eu coloquei um tema na mensagem de hoje, e o tema é, quando o pecado governa. Quando o pecado governa. Está lá a arte para vocês. Você consegue imaginar o que acontece quando o pecado governa? Quando nós falamos em governo, nós estamos falando em ter autoridade, nós estamos falando em dar as diretrizes, em dizer quais são as normas, as regras a serem seguidas. O que acontece quando o pecado está no governo? Nós, como servos de Deus, buscamos sempre entregar a nossa vida para Cristo e deixar que Ele domine as nossas ações. Como servos de Jesus, a gente quer colocar Jesus no banco do motorista e a gente pular para o banco do carona e ficar tranquilo.
Não é ficar no banco do carona desesperado, igual eu, quando tem alguém dirigindo, que eu vou freando junto com a pessoa. Eu não sirvo para andar no banco do carona, porque eu quero estar no controle do negócio. Não sei se você é assim, ou se você anda pacificamente de carona no carro. Mas a ideia na caminhada cristã é você deixar Jesus assumir o controle. O problema é, muitas vezes, nós acabamos permitindo que o pecado governe as nossas ações, que o pecado governe a nossa vida. E quando isso acontece, irmãos, quando o pecado assume o governo, o pecado, então, vai nos levar por um caminho muito perigoso, um caminho que pode ser de destruição total. E nós, hoje, vamos falar de alguns personagens, e vocês vão ver que, dentre esses personagens, um é um homem de Deus, que estava disposto a manter ali a sua vida íntegra diante de Deus, a não negociar a mensagem do Evangelho, e ele morreu por causa disso. Ele teve a sua cabeça decapitada. E outros personagens que estão na história, que deixaram o pecado governar a vida deles. E esses outros personagens vão dar para a gente algumas lições do que não fazer, dos riscos que nós sofremos quando nós deixamos o pecado governar a nossa história. O texto que nós vamos ler hoje está lá em Mateus, capítulo 14. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou ler a versão NVI, também será a versão que será projetada ali para a gente, Mateus 14. E você que está com sua Bíblia, acompanha junto com a gente, já está lá projetado para nós na tela. Vamos fazer a leitura do texto sagrado. Diz assim: por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia, e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que levou a sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Irmãos, essa história é uma história pesada, né? Um homem de Deus, doando a sua vida ao Senhor, tem a sua cabeça cortada. Ele morre decapitado. E morre por quê? Porque fez a vontade de Deus. Nós estávamos cantando ainda há pouco. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu, os leões. E toda vez que a gente ouve essas histórias, parece que elas estão distantes de nós. E, de fato, aqui no nosso contexto, elas realmente estão um pouco distantes. Porque esse tipo de perseguição nós não conhecemos. Mas é necessário nós sabermos que viver para Cristo é estar disposto a entregar tudo, inclusive a nossa própria vida. Ser mortos, se necessário for. Naquela época, as pessoas, elas estavam ali vivendo para Jesus, testemunhando do seu amor e corriam risco de vida. Muitas reuniões tinham que ser escondidas. Não é que, eu estou sofrendo perseguição porque alguém fez uma piadinha no meu trabalho. Não é isso. A perseguição era: nós vamos te prender e vamos te matar. João Batista, por ser um homem de Deus, um profeta do Senhor, por trazer uma mensagem de arrependimento, por confrontar o pecado de Herodes, ele tem ali a sua cabeça decapitada. Primeira pergunta da noite: você estaria disposto a morrer por Jesus? Você teria com você essa coragem de, se preciso for, enfrentar a morte? Como você reagiria se as pessoas que você ama fossem torturadas na sua frente? No campo missionário, muitos homens de Deus, missionários do Senhor, que vão para lá, para esses países onde a perseguição é extrema,
Eles vão para pregar o evangelho e muitas vezes eles sofrem a perseguição não apenas contra eles mesmos, mas eles veem a sua família também ser perseguida. Há relatos no campo missionário de missionários que viram esposa, filhos serem mortos na sua frente. E a proposta era simples: nega Jesus. Se você negar Jesus, a gente para agora. E esses homens não negaram a Jesus, eles foram até o fim, morreram por amor do evangelho. E aí, quando isso acontece, faz muito sentido nós cantarmos essa canção. A perseguição não parou a igreja, não pode parar. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor está disposta a morrer por Cristo. Você é a igreja do Senhor? Saiu um amém ali, que bom. Você é a igreja do Senhor? Amém. E se entrasse alguém aqui agora com a metralhadora nas mãos? Se alguém colocasse a todos nós de joelhos agora e pedisse para negar Jesus? E se alguém colocasse uma arma na cabeça da Cecília, hein, Lucão? Sua princesa, cara. Milagre de Deus. Ou você orou, assim, toda a história da Cecília por si só é um milagre. Quem não conhece, pergunta para eles. O tempo que eles estiveram ali no hospital com ela. Mas o cara entrou aqui agora e falou: nega Jesus. Nega Jesus, senão eu vou estourar a cabeça dela. Imagina, irmão, que cena terrível. E nós precisamos entender que estar com Cristo é ter essa coragem. E a coragem não é a ausência do medo, mas a coragem é você estar disposto a ir até onde a sua fé manda você ir. É crer que na eternidade vocês têm toda a eternidade junto. E que não importa o que acontecer aqui, você tem a eternidade com Cristo. João Batista tinha essa convicção. João Batista foi lançado no cárcere porque ele estava pregando. João Batista foi morto porque estava dizendo a verdade. Imagina você fazer o bem a alguém, exortar uma pessoa, falar: poxa, cara, para de pecar, e a pessoa mandar prender você e te matar. Como você reagiria? Bom, essa história tem algumas características e a gente precisa entender o contexto de tudo que a gente leu. Esse Herodes que nós estamos falando é o Herodes Antipas. Ele é filho de um cara chamado Herodes o Grande. Você já deve ter ouvido falar no rei Herodes o Grande. É aquele rei responsável por mandar matar as crianças na época em que Jesus nasceu. Então, o pai desse cara é o cara que mandou matar as crianças na época que Jesus nasceu. E o pai dele era um rei que era um rei meio louco. Chegou uma época na vida dele que ele suspeitou que a mulher dele, Mariane, estava traindo ele. E quando ele ficou sabendo isso, ele mandou matar a mulher dele. Porque ele desconfiou, não é porque ele teve prova não, tá, irmãos? Ele desconfiou e mandou matar. Mas ele amava demais a mulher dele, pelos registros que ficaram. E ele, depois desse episódio, enlouqueceu ainda mais. E ele ficou tão paranoico no reinado, que contam os relatos históricos, que esse homem matou 3 dos seus filhos, porque ele achou que eles queriam usurpar o trono dele. Então imagina a tensão que o Herodes Antipas sofreu na vida. 3 irmãos morreram, porque a suspeita do pai estão querendo pegar meu trono. Esse homem também mandou matar as crianças, quando ficou sabendo que Jesus havia nascido. Lembra da história que os reis magos chegam, e até a gente tem que desmistificar algumas coisas, o presépio de Natal, que a gente conhece do jeito que a gente conhece, os reis magos, que a Bíblia não diz que são reis, a Bíblia só diz que alguns magos vindos do Oriente chegaram lá, então nem sabemos se eram 3 foram os presentes, mas esses magos, não reis, vindos do Oriente, eles chegam lá e eles passam primeiro em Herodes, e eles falam: nós viemos adorar o rei que nasceu. Só que o interessante eles vieram do Oriente, eles tinham uma jornada longa, vieram pouco a pouco, e quando eles chegam, provavelmente, Jesus já tinha 1 ano e pouco, irmão. É por isso que o Herodes fala assim: pega as crianças de 2 anos para baixo e manda matar, a gente resolve. Pega todo mundo de 2 anos para baixo e mata. E ali uma matança de crianças acontece. Gente, uma matança, uma chacina, já é algo horrível demais. A gente estava vendo um filme de guerra ontem, a gente ainda nem terminou, e a Laís fica: ai meu Deus, isso é muito triste. Ai, isso é muito triste. Ela ficou o filme todo assim: ai, isso é muito triste. Olha, tu quis ver o filme de guerra e tudo é triste. Mas é triste mesmo, irmão. São cenas, e olha que é um filme. Você vê homens adultos morrendo, já é uma coisa difícil. Mas imagina uma matança de criança.
Esse Herodes o Grande, que era o pai do Herodes, o personagem da nossa história, ele era tão louco que ele pensou assim: eu acho que ninguém vai chorar no dia da minha morte. Então eu tive uma ideia. Ele deu ordens, graças a Deus não foram cumpridas, mas a intenção dele era: mata muitos líderes judeus e mata alguns membros de algumas famílias, porque aí todo mundo vai ter motivo para chorar no dia da minha morte. Olha o nível da loucura que esse homem chegou. E o Herodes Antipas é filho desse cara. Mas além de ter um pai louco, ele cresce ambientado nessa ideia de poder. E o poder, ele pode facilmente destruir a vida de um homem. Quando a pessoa ela é dominada pela sede de poder, ela faz coisas que até o diabo duvida. Uma pessoa em busca do poder, ela é capaz de destruir a vida de outra pessoa. E esse homem, ele cresceu nesse meio, buscando poder, aonde o poder é importante, essa coisa toda. Então, esse homem, ele recebe o título de tetrarca, é o que a Bíblia diz. E ele governava ali, então, as regiões da Galiléia e da Pérea. E para aumentar o seu poder, ele vai casar com a filha de um outro rei, o rei Aretas IV. E quando ele casa-se com essa filha desse rei, que era o rei dos nabateus, ele está no objetivo de, pela aliança do casamento, conseguir mais poder. Ele faz isso. Então ele tem o casamento dele, era para ele viver de boa, né? Bom, fez uma aliança política, está tudo indo bem. Só que esse homem, diz o texto bíblico e contam as fontes históricas, que ele foi visitar o irmão dele, Filipe, que estava lá em Roma. Quando ele chega lá para visitar o irmão dele, ele vê a mulher do irmão, Herodias, e ele se agrada da mulher do irmão. E ele resolve ter um caso com a mulher do irmão. E ele resolve largar a mulher dele, e ele resolve pegar a mulher do irmão e levar com ele. Então agora ele vai voltar para o reinado dele, mas ele está levando consigo Herodias, que era a mulher do irmão, está levando Salomé, que era a filha dessa Herodias. Então ele volta com as duas, e agora ele largou a mulher dele. O pai da mulher dele ficou com raiva da história, óbvio, e mandou atacar ele, e venceu ele. E entre os judeus, eles contavam ali, né, eles falavam: isso é castigo, pela maneira como esse homem tem exercido o governo dele. Isso é a mão de Deus pesando sobre ele. Especialmente quando ele prendeu e matou João Batista, as pessoas começaram a falar: a culpa, né, do que está acontecendo aí, essa guerra toda, é desse homem. E é Deus pesando a mão sobre ele, porque ele tocou num profeta do Senhor. Então, esse é o cara que nós estamos falando. Um homem que ele teve um exemplo muito negativo do pai, tinha uma sede de poder incrível, buscava por esse poder, mas nem tinha todo esse poder. Porque diferente do pai, que era um rei, como eu disse, ele era um tetrarca. Então ele dependia de Roma. Ele era nomeado, ele não tinha um título de rei como o pai dele tinha. Ele governava porque Roma deixava. Então, a gente leu aqui no texto que uma das coisas que ele tinha era medo de matar João Batista, por isso ele prendeu de primeira, e haver uma revolta popular. E se houvesse uma revolta, isso geraria problemas para ele. E esse homem, que estava sendo governado pelo pecado, estava fazendo uma besteira atrás da outra. O pecado faz isso com a gente. Quando você peca e tenta esconder, ou tenta justificar o seu pecado, logo você vai cometer outro pecado para justificar aquele, e aquilo vai virando uma bola de neve. E a mensagem de João Batista era uma mensagem que, por mais dura que parecesse, era uma mensagem de amor. Porque o que João Batista está dizendo se arrepende, cara. O que você está fazendo está errado, vai te destruir. Se arrepende hoje, para com o teu pecado, em nome de Jesus. Se arrepende, se volta para o Senhor e tem a sua salvação. Então era uma mensagem de amor. Era uma mensagem dura, mas era uma mensagem de amor. Nessa noite, nós precisamos abrir o nosso coração, porque nós também seremos confrontados por Deus. A mensagem é dura, mas é uma mensagem de amor. Você precisa abandonar algumas práticas pecaminosas, porque senão você não vai para o céu. É simples assim. Você precisa abandonar algumas práticas pecaminosas para que o Espírito Santo de Deus realmente possa completar na sua vida aquilo que Ele sonhou, para que você possa usufruir da bondade de Deus de forma plena.
para que você saia daquele nível de frequentador de igreja e seja de fato e de verdade um salvo por Cristo Jesus. É rejeitar o pecado, é entender que o que Deus quer fazer na sua vida é maior e é melhor. Mas diz o texto que houve lá um dia que foi propício, chegou o aniversário do rei, uma grande festa, houve ali um complô, a Salomé acabou dançando diante daqueles homens, estimulada pela mãe dela, a mãe dela manda ela dançar, uma coisa totalmente fora do contexto, dos propósitos, porque era uma dança extremamente sensual, que não era feita por moças de família, muito menos por princesas, e a mãe dela, a Herodias, mandou ela dançar, ela dançou, seduziu aqueles homens, um deles foi o Herodes Antipas, ficou ali todo bobo com aquela história, e prometeu até metade do reino dele, e ela, em troca, ele daria o que ela pedisse. Ela pediu a cabeça de João Batista. Temos aí novamente a Herodias e a Salomé, também governadas pelo pecado. Uma não se importa, ela quer manipular a própria filha, ela quer alcançar os objetivos, estava nutrindo ódio pelo João Batista, porque ele estava denunciando o pecado dela. Então ela, governada pelo pecado, promove algo para matar aquele homem. Ela carrega o peso do sangue daquele homem nas mãos dela. E a filha dela, também governada pelo pecado, aceita todas as propostas. Porque tem gente que acha assim, a tadinha da Salomé, só foi porque a mãe pediu. Não, ela assumiu a responsabilidade de fazer. Ela poderia ter pedido o que ela quisesse, mas ela foi até a mãe e falou, o que eu peço? Pede a cabeça do João Batista. E ela pediu. Mais uma vez, exemplo de pessoas aqui governadas pelo pecado. Bom, tem muita coisa aí nessa história, tradição cristã dizendo que essa mulher escondeu a cabeça de João Batista, que o texto fala que os discípulos enterraram o corpo. São muitos detalhes, irmãos. Parece cena de Hollywood. É um filme que ia chocar muitas pessoas se fosse um filme bem feito, ele bem retratado, com os detalhes da história. Ia deixar a gente realmente escandalizado em alguns momentos. Mas não é a história de Hollywood, é uma história real. E essa história real, ela traz para nós alguns ensinamentos para que a gente possa consertar algumas coisas na vida da gente hoje. E quais são esses ensinamentos, né? Para a gente aprender a não ser governado pelo pecado. Primeiro deles, cuidado com a influência que outras pessoas exercem sobre você. Vou repetir, cuidado com a influência que algumas pessoas exercem sobre você. É necessário você ter cuidado com isso. A gente vive um tempo onde nós estamos sendo influenciados e a gente nem percebe. Você veste roupas que você nem vestia antigamente, mas por influência você está vestindo. Você ouve músicas, você frequenta lugares, você diz algumas expressões porque você está sendo influenciado. E você também peca alguns pecados porque você está sendo influenciado. Se você se reúne, nem tudo que te contam é verdade. Tem histórias que são contadas que são uma grande mentira. E a gente vive um tempo onde a gente vai pelo que falaram. Quem contar a primeira história leva. 2 pessoas brigaram, né? Esse copo brigou com esse. O copo que chegar primeiro e te contar a história, você já é influenciado. Ah, estou com raiva do outro copo porque brigou de você. Você só ouviu um lado da história. Então nós somos influenciados de todas as maneiras. E muitas vezes a gente é influenciado por pessoas que estão de repente sentadas aqui com a gente. Que vai chegar aqui e vai falar assim, estou desanimado. A igreja está passando por problema, né? É gente que nunca está vendo coisa boa. A gente está avançando, o negócio está acontecendo, vidas estão se rendendo ao Senhor, milagres estão acontecendo, testemunhos sendo contados, mas para a pessoa está tudo sempre ruim. Está ruim, né? Você viu? Não sei não, hein? O pastor Davis e a Carla estão meio estranhos. Será que eles estão pensando em sair? Aí começa a teoria da conspiração. Começa um monte de coisa. Não para com isso. Não se deixe influenciar, cuidado. O Herodes Antipas, ele foi influenciado pela mulher dele e ele colocou um homem de Deus na prisão. Ele matou um homem de Deus por influência dos outros. Olha o sangue que está na mão desse homem. Olha o quanto ele vai responder diante de Deus. Quantas pessoas, eu e você já devemos ter passado por isso muitas vezes, eu já passei. A gente tomar partido de uma situação, ficar com raiva de alguém, condenar alguém. Não seja influenciado, irmão.
Tá aí, ultimamente aconteceram alguns casos, né? Infelizmente, tristes casos de feminicídio. E é óbvio que nós temos que proteger as mulheres. É óbvio que nós temos que formar homens que sejam homens. Homens que tenham honra, que tenham caráter, que não sejam meninos. Que não sejam bandidos. Que não sejam agressores, é óbvio. A igreja está se esforçando para isso. Para formar homens. Para imprimir valores na vida das pessoas. Mas o cara foi lá, matou a mulher. Alguns foram lá e mataram. Recentemente teve mais um caso aí. Uma moça que era personal trainer e o marido foi lá, matou o cara, um brutamonte, matou a menina, um ato covarde. E a gente vê essa notícia. Só que se a gente vê a notícia, só essa notícia, sabe o risco que corre? De nós nos esquecermos que aquele homem também é amado por Deus. Pastor, isso aí não concordo. Você pode até discordar de mim. Mas se você discordar, você vai estar discordando de Deus. Porque Deus ama a todos. E Deus nos mandou amar a todos. Eu sei que é difícil, irmão, porque também em mim vem aqui, me dá um nó na garganta. Mas a gente tem que amar. Então, se nós formos influenciados pelo meio, as coisas vão dar ruim. Eu contei já aqui um caso uma vez, lá em Maricá. Era Maricá? Acho que era Maricá, né? Começaram na internet, tem um casal roubando criança. Eles ficam num carro branco assim, assim, assim. Tem um casal, aquelas notícias que correm, e que a maioria compartilha, sem saber de onde veio a informação. Um belo dia tem um casal que não tem nada a ver com a história. E a descrição deles parecia com a descrição do tal da mensagem. E o povo se reuniu e o povo estava pronto para massacrar aqueles dois. Aí apareceu alguém lá que conseguiu tirar os dois de lá e eles escaparam de ser linchados e eles não tinham nada a ver com a história. Iam morrer porque todo mundo foi influenciado pelo que estava sendo vivido. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos servos de Deus. Nós não podemos ser influenciados pela ira, pelo ódio. Não caia nessa tentação. Isso não é de Deus. Essa semana eu vi muitos cristãos postando coisas para dizer assim, tem que matar mesmo, é por isso que é melhor morrer um cara desse. Se você está pensando assim, você foi influenciado por Satanás, que conseguiu roubar de você aquilo de mais lindo que o Senhor nos propõe, que é amar de maneira incondicional. Porque se eu não tivesse sido amado de forma incondicional, eu não estaria aqui hoje. Eu não sou merecedor, mas Deus me amou, e o amor dele vem transformando a minha vida, e vem transformando a tua vida. Não ceda às pressões de ser influenciado por outras pessoas. O diabo está querendo fazer de tudo para destruir aquilo que Jesus plantou na tua história. Cuidado, cuidado com as influências. Segunda coisa, não tenta esconder ou justificar teu pecado. Para com isso. Pecou? Admite, confessa, se arrepende, se converte. Para com essa história de tentar justificar. Eu sei que desde pequeno nós somos ensinados a tentar justificar as coisas. Desde pequenininho. Desde pequenininho. A criança vai lá, ela quebrou um negócio, rabiscou a parede. Quem fez isso aqui? Não sei. Não sei. Tem um vídeo que eu gosto, que a menininha, depois de ter enchido a cara de batom, geladeira, parede, tudo, a mãe pergunta quem fez, ela fala que foi o cachorro. Desde pequeno a gente quer justificar, mas a gente tem que aprender a assumir a responsabilidade. Você pecou? Para de tentar esconder teu pecado. Vamos lá, Mateus capítulo 14, versículo 4 e 5. Mateus 14, 4 e 5. Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Olha só o que está acontecendo. João está dizendo para ele, não é permitido você viver com ela. E aí, em vez dele admitir o erro dele, de falar, realmente, abandonei minha mulher pensando, sei lá no quê. Não, eu estou com essa mulher agora que era a mulher do meu irmão. Em vez dele admitir o que ele estava fazendo, pedir perdão, porque olha só, o Davi se arrependeu, pediu perdão, e foi com a Batseba que nasceu Salomão. Como é que a gente explica o que Deus faz, né? Deus é um Deus que perdoa, mas você precisa se arrepender, você precisa entender que você pecou, feriu o coração de Deus, tem que doer em você, o pecado tem que ser confessado e tem que ser
um arrependimento genuíno, senão não tem como. Em vez de se arrepender, o Herodes quis matar ele. Ele pensou assim, bom, é mais fácil eu esconder o meu pecado, eu silenciar o disse-me-disse, eu mato esse cara, ninguém fala mais nisso. Pronto, vou exercer poder. Não é tão diferente que a gente vê lá do que o próprio Davi fez. Davi também tentou, de alguma maneira, acobertar o pecado dele. Mas o profeta Natan foi lá, confrontou Davi, e a diferença de Davi para Herodes Antipas foi que, quando Davi foi confrontado, Davi chorou, compôs o Salmo 51, que é um salmo de pedido de perdão, se arrependeu dos seus pecados e se converteu ali dos seus maus caminhos. Herodes Antipas não. Então está na hora da gente ser mais parecido com o homem segundo o coração de Deus, que é Davi, admitir a sua culpa. O que é que você fez? É tão louca a história do Herodes Antipas, que o texto em paralelo dessa história que nós estamos lendo, o texto em paralelo está lá em Marcos 6, e Marcos 6, 20, diz assim, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Olha o conflito que está dentro do coração desse homem. O cara gosta de ouvir ele. Faz bem a ele ouvir a esse homem. Ele sabe que João Batista é santo e justo. Mesmo assim, para esconder o seu pecado, influenciado pela sua, agora então, mulher, ele vai lá e prende e mata esse homem. Que loucura, que loucura. O que nós somos capazes de fazer para justificar ou para esconder os nossos pecados? Eu não posso responder por cada um de vocês, irmão, mas eu posso responder por mim. Existem momentos que a gente se surpreende com as nossas ações, e a gente se assusta, e a gente fala, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. Natal da autodefesa, da autopreservação. A gente mente, a gente engana, a gente tenta fazer de tudo, mas em nome de Jesus, irmãos, está na hora da gente aprender a ser vulnerável. A gente vê aqui no CDR, e aí para o adolescente é mais fácil isso, porque o adolescente ele é mais intenso, e ele tem menos bloqueio do que a maioria de nós. Então quando você fala para o adolescente, confessa, ele crê naquilo e ele confessa, ele abre a boca e fala, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. E é interessante que quando chega o culto de domingo de manhã do CDR, e tem um monte de adolescente confessando pecado e dizendo, eu não vou mais fazer isso, tem um monte de adulto que depois chega para mim e fala assim, pastor, que lindo aquilo, mas eu não sei se eu teria coragem. Pastor, eu não acho que eu não ia conseguir ir lá na frente falar. Irmão, se a gente não consegue publicamente confessar os nossos pecados e se arrepender, então a gente ainda não entendeu o negócio. A gente ainda está igual Herodes Antipas, tentando esconder, tentando justificar. Para de justificar o teu erro, senão o pecado vai continuar governando na tua vida. Enquanto você esconder o teu pecado e tentar justificar o teu erro, ele vai governar a tua vida. E você não vai perceber isso. E você vai fazer coisas, dizer coisas, você vai pensar coisas, tudo para justificar os teus próprios erros. Para de errar, irmão. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando. Não adianta você continuar vivendo uma vida dupla. Ah, pastor, mas eu vou na igreja sempre, eu sou dizimista. E pastor, eu estou no hall de membros. Estar no hall de membros, irmão, não significa nada diante da salvação. Hall de membros é aqui, questões administrativas. Nós precisamos, por exemplo, fazer uma votação, vamos precisar de 2/3 dos membros da igreja. E o hall de membro tem um montão de gente que nem vem na igreja. E a gente vai ter que dar um jeito de todo mundo que está aqui, vai ter que estar junto, pensando na mesma coisa. Porque se começar a ter muita gente contrária, vai dar ruim. Porque ter 2/3 já é um desafio com o hall de membro inflado. Porque tem pessoas que acham que o hall de membros santifica. Não, irmão, hall de membro é questão administrativa. Vamos comprar, vamos vender, vamos fazer, vamos acontecer e tal. Hall de membros. Salvação é livro da vida. Não confunda. Uma coisa é a Flavinha lançar teu nome no computador lá. Membro. Outra coisa, meu amigo, é o Senhor registrar o teu nome no livro da vida. Só que, pastor, mas eu vou na igreja e tal. E daí? Se você continua pecando. Tem gente que vem à igreja, mas continua adulterando e está achando normal.
Chega lá no trabalho e está de conversinha fiada com a mulher, ou com o homem, e está achando normal. Tem mulher que fala, meu marido não conversa comigo, e está conversando com o vizinho. Quando você menos esperar, Satanás vai tentar você e você vai cair. Para de flertar com o pecado, para de flertar com o perigo. Não, pastor, mas eu estou vindo na igreja e sou dizimista. Mas faz fofoca. Vem para a igreja para fofocar, irmão. Vem para a igreja para falar mal dos outros. Fica em casa. Sabe, a gente precisa entender que não é uma brincadeira ficar aqui, servindo ao Senhor, não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira a gente chegar diante do mundo e falar, eu sou um servo de Cristo. Porque o mundo está olhando para a gente, está tentando enxergar Jesus. E se eles continuarem enxergando essa podridão que está na nossa vida, eles vão confundir, achando que Jesus é podre. Para com isso, em nome de Jesus. Tem gente que está cauterizado, não ama mais, não consegue amar, está indiferente com o sofrimento das pessoas. Ah, pastor, eu não concordo não, vai ajudar essa família de novo, a gente já fez tantas coisas, e eles não dão valor. Não, se eles não fazem, é problema deles, se eles não dão valor, é problema deles. Isso não pode mudar quem nós somos. Tem uma história que eu gosto muito, cara, que fala lá que tinha o mestre e o seu discípulo. E aí o mestre está junto com o discípulo, e eles acenderam uma fogueira, porque estava calor, e de repente vem uma cobra, e a cobra vai entrando na fogueira. Aí o mestre vai lá, pega a cobra, tira da fogueira. Aí ela pica o mestre e volta para o fogo. E aí ele vai lá e pega ela de novo e tira do fogo. E ela pica ele de novo e volta para o fogo. E ele tira ela do fogo e ela pica ele e vai para o fogo. E fica nessa. Chega uma hora que o discípulo pergunta assim, mestre, você não está vendo não? Você é doido? O discípulo falando para o mestre, você é doido? Você não está vendo que a cobra vai continuar fazendo isso? Não está adiantando o que você está fazendo. E aí o mestre fala para ele, olha, a natureza da cobra é picar, é me ferir. Mas a minha natureza é salvar. Não dá para mudar a essência de quem nós somos. Então você precisa decidir quem você é, qual é a sua essência. Você ama ou você despreza? Você ama ou você rejeita? Você ama ou você se acha melhor do que os outros? Você ama ou você quer ver os outros condenados? Você quer ver os outros sofrendo, sendo castigados? Escolhe, irmão. Porque está na hora da gente entender que não dá mais para a gente ficar flertando entre as duas coisas. Acã foi outro que tentou esconder os seus pecados. E não deu bom. E não deu bom. Confessa o teu pecado. Essa é a noite que o Senhor está dizendo para você. É a noite de você abrir o teu coração. Pastor, mas eu tenho vergonha. Ah, irmão, para com isso. Só vai te julgar e te condenar quem não tiver entendido ainda. Quem for família de Deus vai estar do teu lado. Vai te ajudar. Pastor, mas eu tenho medo, né, sei lá, eu vou contar agora e eu vou perder a minha esposa, vou perder minha família se eu contar o que eu fiz. Eu não posso te dizer se você vai perder ou não. Mas eu posso te dizer que você vai ser honrado, pelo menos em admitir para ela o que você fez. E não continuar escondendo dela toda a podridão que você fez. Porque tem homens que vão para a rua e muitas vezes trazem doença para dentro do casamento. E não falam nada. Ah, não, é melhor não falar. Aí quer dar uma de maluco, e não sei como isso aconteceu. Ai, o que será? E tem homem que é tão sem caráter. A gente está tendo um problema tão grande de ausência de homens de verdade, que o cara ainda inverte o jogo. Ainda vira para a mulher e fala, o que você fez? Aonde você arrumou isso? E o cara tenta inverter. Então, em nome de Jesus, está na hora da gente assumir a nossa responsabilidade. Mais uma coisa, o inimigo vai usar as armas mais baixas para tentar te atacar. O inimigo vai usar as armas mais baixas. Sabe o que o texto diz? Mateus 14, versículo 6. Mateus 14, 6. Está lá para a gente, no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, está ali o texto, né? O que ela fez? Dançou, e agradou a Herodes. O inimigo vai usar as armas mais baixas para tentar te atacar. Sabe qual foi a arma que o inimigo usou aqui para atacar Herodes Antipas? Uma menina novinha dançando. É a novinha dançando. Qual é a arma que Satanás está usando para atacar você? O texto está dizendo aqui que essa menina dançou, provavelmente ela foi extremamente sensual,
ela deve ter feito um show tão grande ali, tão tão diabólico, que aquele homem bobo, né, um homem bobo, ficou ali olhando e falou, pede a metade do meu reino. E aí, o que acontece? Esse homem, então, precisa matar um homem de Deus. Qual é a arma que Satanás está usando para tentar você? Qual é a arma que o inimigo está colocando diante de você para tentar destruir a sua vida? Qual é? Fala para mim, quais são as programações que você está assistindo? Será que isso não é uma arma que o diabo está usando para tentar macular a tua santidade? Para tentar mudar a sua forma de pensar? Qual é a arma que Satanás está usando contra você? Quais são as coisas que você está ouvindo? Ah, pastor, tem umas coisas que eu gosto de ouvir, acho que isso não tem nada a ver. Cuidado! Quais são os lugares que você está frequentando? Ah, pastor, acho que não tem nada a ver essas coisas, eu vou lá e está de boa. Está de boa? O lugar que você frequenta revela o desejo do teu coração, o que o teu coração deseja. O que teu coração está desejando? É lá que você está indo buscar. Não é por isso não, pastor. Não é? Se aquele lugar não fosse bom para você, você não estava lá. Cuidado, muito cuidado, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele vai usar as armas mais baixas para tentar atacar a sua vida. E se você não se policiar, ele vai conseguir te destruir. O Herodes, ele olhou para aquela menina dançando, e aí ele, todo ali seduzido por aquela dança, ele fica meio que hipnotizado e acaba prometendo mais do que poderia. Eu e você, a gente está vivendo num mundo em que as coisas também estão nos seduzindo. E eu preciso que você entenda isso e tenha muito cuidado. Porque hoje, vou dar alguns exemplos, a pornografia é uma coisa que entrou dentro da igreja. Não, pastor, esse negócio de pornografia é coisa de adolescente. Nunca foi, irmão. Quando eu era pequeno, e a gente conseguiu uma revista da Playboy, para a gente ficar olhando, porque a gente olhava mesmo, a gente pegava com o pai de alguém. Era o pai de alguém que tinha uma coleção. Então não vem com essa história de que é coisa de gente novinha, não. É coisa, muitas vezes, parte dos homens mais velhos, e que não conseguem transmitir valores para os seus filhos, e que fazem os meninos acreditarem que ser homem é ser promíscuo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está totalmente errado. Só que a pornografia ela entrou de um jeito dentro da própria igreja, que existem pessoas que estão viciadas em pornografia, não conseguem mais deixar de assistir. Está tão fácil o acesso. Qualquer um hoje, com qualquer internet, a internet mais fraca hoje, ela é capaz de ver vídeos numa velocidade boa. E o acesso é muito fácil. Tem homens que não sabem mexer em algum aplicativo, mas aprende rapidinho a apagar o histórico de navegação, para ver se a mulher não pega. Tem mulheres viciadas em pornografia também. Pastor, que é isso? Que é isso? Você precisa conversar mais. Você precisa saber mais do coração das pessoas. Eu vou dizer para vocês, quando a gente conversa com as crianças, existem crianças que já estão acessando pornografia quase todos os dias. Não, pastor, na minha casa não. Só está sendo escondido de você ou você não quer ver. Eu me lembro uma vez que a gente fez aqui um evento com as crianças, e era a Marilene na época, e a Marilene falou assim, pastor, você pode dar uma palavra com as crianças ali? Eram as crianças de 8 e 9 anos, se eu não me engano, 7 a 9, uma coisa assim. Você pode dar uma palavra? Eu falei, Marilene, eu sou horrível com criança, mas eles sempre me botam nessas... Falei, tudo bem. Falei, é sobre o quê? Ela falou, não, tem que ser você, porque a gente quer falar sobre sexualidade. Falei, meu Deus do céu. Aí lá vai eu falei assim, bom, eu não vou falar, eu não vou responder o que não foi perguntado. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, e você precisa aprender também. Não responda o que não foi perguntado. Responda o que te perguntarem. Senão você vai falar demais, e quem fala demais dá bom dia a cavalo. E eu falei, eu não vou começar a dar respostas, você não conhece esse ditado, não? Não é cavalo, não? É cachorro? Não, gente, é cavalo, a pastora Zélia falando que é cavalo.
Não, bom dia cachorro, no meu caso, que eu tenho 6 cachorros, eu tenho que dar bom dia para eles, né? Não tenho cavalo. Ai, que bobeira. Até perdi aqui que eu estava. Vai, me ajuda aí, gente. Meu Deus, vamos lá. O que eu estava falando? As crianças que eu estava aqui. Aí, irmão, que bom que vocês estão acompanhando a mensagem. E aí eu falei assim, então, gente, vamos fazer uma dinâmica. Vocês vão colocar aqui no papel uma perguntinha e eu vou respondendo para vocês. A primeira pergunta que eu já peguei ali, o que é sexo anal? Aí eu assim, para as crianças de 7 a 9, eu falei, então, Jesus, no caso eu vou precisar do Senhor agora. Sabe por que as crianças perguntam isso? Porque de alguma forma elas têm acesso à informação. Eu me lembro quando eu era uma criança, ainda muito nova, e Satanás estava reinando na minha história. A gente precisa estar atento, irmão. Só que a gente está permitindo, e a pornografia está entrando, e a pornografia está destruindo casamentos. E as pessoas, em vez de admitir, estou viciado em pornografia, quero me consertar. Não, eu não acesso não, pastor, eu não, graças a Deus, eu não vejo essas coisas. Toda pesquisa que se faz anônima, dá 60 e tantos % de homens que confessam, admitem que acessam pornografia regularmente. Aí o cara, não, eu não. Está com problema, irmão? O nome disso é pecado. Tem que se arrepender, tem que se consertar, senão isso vai te destruir. O pecado já está te governando. Tem casais que para ter um momento de intimidade tem que colocar filme pornô. Irmão, onde que a gente vai parar, irmão? Está tudo errado. Está tudo errado. Está na hora da gente entender que Jesus quer fazer algo bonito na nossa vida. Os jogos de azar chegaram aí, qual é a ferramenta que o diabo está tentando te destruir? Não, pastor, não é jogo de azar não, é estratégia, porque eu aprendi lá no Tigrinho, então eu vou lá e eu tenho uma estratégia para ganhar dinheiro. Aí tem um monte de gente dizendo que tem estratégia. Pastor, se eu ganhar na aposta que eu vou fazer, eu vou trazer uma oferta, eu vou adotar alguém por dentro e fora. Irmão, em nome de Jesus, converte lá, depois a gente conversa. Para com isso. Você vai pegar o dinheiro que Deus te deu e você vai colocar num jogo de azar, é isso mesmo? É assim que você é um mordomo do Senhor? É assim que você gerencia os recursos que Deus colocou na tua mão? Se eu fosse Deus, eu não colocava mais R$1 na tua mão. Porque você não sabe gastar. Está destruindo o dinheiro que Deus te deu. Quantas pessoas estão nesse negócio de bet? Bet. E não é bet, a irmã Bet. É bet da aposta, né? É bet da aposta. Quanta gente está envolvido nisso? Sai disso, irmão. O diabo está querendo te destruir. Tem gente que está conformada, é assim mesmo. É assim mesmo. É uma arma do diabo. Conformismo. É assim mesmo. Não. Eu queria mudar, mas eu não consigo. É porque é difícil para mim. Você está falando, mas você não sabe o que eu passo. É porque para mim é mais difícil. E a pessoa fica naquela, que até para falar ela fica assim, né? Já viu? Isso é o peso do pecado governando você. É como se Satanás já tivesse montado nas tuas costas e está lá, vamos embora. Bora, vamos pecar ali. Se alguém mandar você parar de pecar, diga que não consegue. Diga que não é capaz. Sabe o que eu digo para você? Você pode até não ser capaz. Mas o Deus que te governa é capaz. O Deus que te governa pode te transformar, irmão. Então, em nome de Jesus, vamos mudar isso. Palavrão. Está cada vez mais normal. Tem umas palavras aí que é palavrão, irmão. Não, pastor, não é não. Hoje em dia essas coisas é normal. Se você começar a fazer concessão, se você começar a negociar, daqui a pouco não tem diferença nenhuma. Ser crente ou ser do mundo. Bebida. Não, pastor, só um pouquinho. Só. Socialmente. Vai bebendo. Vai bebendo. Para a lei dos homens, se você tomar um copo, você não pode dirigir. Para a lei dos homens. Mas na igreja é socialmente, pastor. Isso aqui é só eu e a minha esposa dentro do quarto. Aí um dos dois tem uma propensão a ser alcoólatra. Aí o seu filho sabe que vocês bebem e começa a falar, meu pai e minha mãe bebem, é normal, vou começar a encher a cara. E uma coisa chama a outra, um abismo chama outro abismo. E quando você vê, você está chorando pela destruição que o álcool ou outras drogas trouxeram na sua vida. Porque não se engane, o álcool é só a primeira porta a ser acessada. Existem muitas outras portas depois dessa.
fofoca, mentira, tanta coisa. Qual é a arma que o diabo está usando para tentar te destruir? Irmão, tinha tanta coisa aqui, mas eu estou olhando para o relógio, eu vou chamar o louvor. Eu vou pular algumas coisas aqui, e eu vou lá para o finalzinho da mensagem, e vou encerrar com o último tópico, dizendo o seguinte: você não é obrigado, presta atenção nisso, você não é obrigado a pecar o pecado que prometeu que pecaria. Você não é obrigado a pecar o pecado que prometeu que pecaria. Mateus capítulo 14, versículo 9 em diante. Coloca para a gente aí. O texto diz assim: o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ele pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que o levou à sua mãe. Herodes Antipas não era obrigado a pecar o pecado que prometeu que pecaria. Eu e você não somos obrigados a pecar o pecado que nós prometemos que pecaríamos. Você não é obrigado. Não há nada que te obrigue a cumprir o voto de juramento ao pecado. Tem pessoas que são fiéis ao pecado e não são fiéis a Deus. Tem pessoas que são leais ao erro, mas não são leais a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, se aconteceu alguma coisa e você prometeu que pecaria, abandone isso hoje. Pastor, como assim? Como assim? Eu entendi que Herodes prometeu que ia matar João, mas e eu? Tem pessoas que prometem algumas coisas e cumprem. É um casal que brigou e a mulher vira e fala assim: ó, já que você não está me tratando bem, agora você vai ver a mulher que você merece dentro de casa. E ela sabe o que ela está fazendo? Prometendo pecar, porque ela está descumprindo o que Deus mandou, que é ser uma mulher que edifica a sua casa, amar o seu marido, respeitar o seu marido. E ela começa a promover um ambiente que não é necessário. É quando você chega para o teu filho e você faz promessas desproporcionais. Às vezes ele quebrou um copo, e você, nervoso com tantas coisas que está vivendo, começa a prometer um monte de coisas. Você não é meu filho, você não merece viver nessa casa, o filho dos outros que é melhor, você não presta para nada. E com isso você está pecando. Você não é obrigado a pecar o pecado que você prometeu que pecaria. Nunca mais eu falo com meu irmão. O que ele fez, ele precisa aprender, pastor. Nunca mais eu falo com a minha tia. Reunião lá em casa, não quero mais saber de ninguém. Ninguém vem mais na minha casa, da minha família. Você não é obrigado a pecar o pecado que você prometeu que pecaria. Herodes, como a gente leu no texto em paralelo lá em Marcos, ele gostava de ouvir João, fazia bem para ele, cara. Aqui o texto que a gente leu diz que o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e por causa dos convidados, ele ordenou que João fosse decapitado. Sabe, tem momentos que a gente peca por puro constrangimento, pelo que a gente prometeu, pelo que os outros esperam que a gente faça. Tu não falou que ia largar a tua mulher? Agora eu quero ver. São os amigos. E aí o cara falou: vou largar. Ué, você não falou que ia sair dessa igreja? Tu não falou que ia botar na internet um texto lá expondo, um exposed, sobre as coisas erradas no ministério? Vai! Você não é obrigado a pecar o pecado que você prometeu que pecaria. Jesus está oferecendo para você hoje uma oportunidade de fazer diferente. E fazendo diferente, Ele vai te usar para fazer a diferença. Você não é obrigado. Você não é obrigado. Tem coisas que você prometeu para você mesmo. Ah, eu desisti de tentar, eu não oro mais. Promessa de não orar mais é pecado, irmão. Ah, eu não amo mais essa pessoa, não dou mais uma chance para essa pessoa. É pecado. E você não é obrigado a pecar esse pecado. E o Senhor está estendendo para você hoje uma oportunidade de mudança. E eu queria convidar você agora a ficar de pé no seu lugar, porque nós vamos adorar o Senhor. E diante de tudo que a gente conversou, eu quero que você, para fechar, pense em Judas. Já pensou se Judas
não tivesse se comprometido também a pecar, tirando a própria vida, traiu Jesus, sentiu um remorso, sentiu um negócio ruim, e ele pensou, não tem mais chance para mim, vou tirar minha vida. Foi lá e se matou. Quantas pessoas estão saindo dos caminhos do Senhor porque estão fazendo igual Judas? Quantas pessoas estão destruindo homens e mulheres de Deus, destruindo a si mesmo, porque estão fazendo igual Herodes Antipas? O quanto Deus está falando com você hoje, que é tempo de colocar um ponto final no pecado, é tempo de renunciar hoje a esse pecado. O pecado não pode mais governar a tua vida, o pecado não pode mais governar a tua história. Está na hora de você colocar um ponto final nisso, está na hora de você falar, a partir de hoje, tudo vai ser diferente. A Bíblia diz que quando nós confessamos os nossos pecados e oramos uns pelos outros, nós somos curados. A cura vem quando você toma consciência disso e fala, a partir de hoje eu não quero mais. Eu fazia mesmo, eu admito, mas eu vou parar de fazer. Eu não aceito isso. É quando nós como igreja entendemos que nós somos uma família e temos que ajudar um ao outro. Quando o meu irmão confessa um pecado, é hora de eu ajudá-lo, é hora de eu estender a mão, não é hora de atirar pedras. Uma mulher pega em adultério e ia ser apedrejada. O pastor falou disso hoje aqui de manhã na mensagem. Mas Jesus estende a mão, Jesus perdoa, porque Jesus olha para aquela mulher e ele vê um coração que precisa de Deus. É o meu e o seu coração, a gente precisa de Deus. Sem Ele, o pecado vai continuar governando a nossa vida, a gente vai continuar escondendo, a gente vai continuar fazendo o que é errado, a gente vai continuar acovardado pelo pecado. Eu não sei quantas pessoas hoje terão coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente e dizer, a partir de hoje, eu quero colocar uma pedra final no pecado, na história que o pecado está escrevendo na minha vida. Eu não sei de verdade, sabe por quê? Porque muitos estarão constrangidos. Muitos, assim como Herodes, por causa dos convidados, vão fazer a escolha errada. Mas se o Senhor está falando com você hoje, e você ouviu a voz de Deus, não negligencie o que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de você, com coragem, enquanto a gente estiver cantando essa canção, sair do seu lugar e vir até aqui e dizer, Senhor, a partir de hoje chega, o pecado não governa mais a minha vida. Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida a Ti e tudo vai ser governado pelo Senhor. Você é essa pessoa? Enquanto a gente estiver adorando, sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar juntos. De Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Pastor, eu não sei o que fazer. Eu estou viciado em pornografia, mas é porque o meu casamento não está legal. Deixa eu contar um segredo para você. O seu casamento não vai ficar legal enquanto o pecado governar. Como é que você vai dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, dá um jeito na minha casa, se você não toma essa atitude de purificar a tua vida, de se santificar aos pés do Senhor, de rejeitar o pecado, de entregar o governo ao Senhor, de falar, Senhor, faz na minha vida. Sabe, talvez você esteja aqui hoje dominado pelo medo,
pelo medo de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, ministerialmente, junto à sua família, e você está negligenciando isso, sendo governado pelo pecado. Mas o Senhor está dizendo para você: essa é a noite de você dizer: Jesus pode fazer na minha vida. Eu cansei de tentar fazer com as minhas forças. Talvez você esteja até orando pelos seus filhos, mas você ainda não se propôs a pagar o preço. Você ainda não se propôs a ser o pai e a mãe que a Bíblia diz que você deve ser. Talvez você está reclamando dos seus pais, mas você não é um filho que honra os seus pais. Talvez você esteja reclamando da sua igreja, mas você não tem sido o servo que Deus espera que você seja. Ei, essa é a noite de rejeitar o governo do pecado e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero que a minha vida seja governada por Ti. Você é essa pessoa? Eu vou de novo fazer esse convite. Se você é essa pessoa, quando nós começarmos a cantar de novo, você vai sair do seu lugar para a gente orar junto. É preciso ter coragem. Mas se você tiver a coragem de dar passos na direção de Deus, eu posso te dar uma certeza: o Senhor não apenas vai te dar forças e te purificar, Ele vai fazer da tua vida um grande testemunho, e outras vidas vão ser abençoadas. Talvez você chegou aqui hoje e nunca entregou a sua vida para Cristo, mas está sentindo algo diferente. Pastor, eu quero ser governado por Jesus, eu quero entregar minha vida para Ele. Você também pode sair do seu lugar. Pastor, estou afastado, o que eu faço? Sai do seu lugar, irmão, vem para cá. Pastor, dentro do nosso namoro, dentro do nosso relacionamento, as coisas não estão caminhando como Deus gostaria. Infelizmente a gente abriu brecha, Satanás entrou, e a gente agora precisa se consertar diante de Deus. Aqui é o seu lugar. Aqui nós não queremos te julgar, nós queremos te abraçar e dizer para você: Jesus fez na minha vida, eu posso dizer isso para você. Ele continua fazendo na minha história, Ele vai fazer na sua. Jesus, Ele tem todo o poder para tirar você da condição de alguém que é governado pelo pecado e que pode ser governado pelo Senhor. Nós já temos pessoas entendendo isso e vindo aqui para frente. Vamos cantar de novo, e o Espírito Santo de Deus está aguardando você aqui, com o coração quebrantado, com o coração de filho, dizendo: Senhor, tudo que eu tenho é esse coração destruído, mas eu entrego ele nas tuas mãos e confio que a tua grande obra vai ser feita na minha vida. Posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu. Sem fim, e como um pai se compadece dos filhos, assim afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti, posso viver, não vale a pena existir. Mais que o ar, preciso distante de Ti, Senhor. Não posso, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti. Frieza, escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir
ajuda-me, Senhor. Quero permanecer contigo até o fim. Tem lágrimas chegando nesse altar que só o Espírito Santo de Deus entende. Tem lágrimas caindo que só são compreendidas pelo Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que está te chamando, dizendo: vem. É tempo de conserto, é tempo de renovo, é tempo de iniciar uma nova estação na tua caminhada. O Senhor tem algo lindo para você, mas nessa noite nós precisamos rejeitar aquilo que está tentando tirar a gente do centro da vontade de Deus. Colocar a nossa vida e dizer: Senhor, faz o que o Senhor pode, aquilo que só o Senhor pode. Existe mais alguém? Nós vamos orar nesse momento, mas o Espírito Santo de Deus está aí te chamando. Eu sei que é uma luta, eu sei que é uma batalha, eu sei que dar passos na direção do Senhor nessa hora muitas vezes é um desafio, porque mexe com o nosso ego, com o nosso eu, e faz a gente muitas vezes se expor. Mas nós estamos em família. Esse é o ambiente mais seguro que existe para você. Aqui existem irmãos e irmãs, pessoas que vão orar por você, pessoas que querem cuidar da sua vida, pessoas que estão dispostas a pagar um preço junto com você, a pegar na sua mão e te levar para mais perto de Jesus. Você quer sair do seu lugar? Nós vamos orar agora. E enquanto eu estiver orando, você pode sair correndo do seu lugar. Você pode se lançar e falar: Senhor, eu não perco o dia de hoje, eu não perco essa oportunidade, porque eu não sei quantas oportunidades eu ainda terei, eu não sei quantas oportunidades de conserto o Senhor vai te dar. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa qual a liderança que você assumiu, se o Senhor está dizendo para você hoje que essa é noite de conserto, então se conserte diante do Senhor, porque o Senhor tem algo lindo para a tua história, o Senhor tem algo lindo para a tua vida, e Ele vai fazer algo profundo acontecer. Você que ficou no seu lugar, estenda suas mãos em direção a essa turma. Pai, nós estamos aqui diante do Teu altar, Senhor, e muitas lágrimas são derramadas agora, ó Pai, diante de Ti. São lágrimas, Senhor Jesus, que definem o amor que essas pessoas sentem pelo Senhor. Existe um desejo, uma vontade de fazer o que é certo, mas muitas vezes, ó Deus, nós nos pegamos cometendo erros, nós nos pegamos, Senhor Jesus, cometendo algo que desagrada o Teu coração. Mas nessa noite, nós destronamos o pecado, nós arrancamos o pecado do centro do governo da nossa vida, e dizemos: Senhor, o Senhor reina na nossa vida, o Senhor reina na nossa história. Pai, em nome de Jesus, a partir de hoje, tudo vai ser diferente. E eu te peço, Pai, concede força aos Teus filhos, concede sabedoria, concede discernimento, concede para eles, Senhor, tudo o que eles precisarem para lutar essa luta contra o pecado. E que em nome de Jesus eles possam, Senhor, serem abastecidos pela Tua palavra e pelo Teu poder. Que eles caminhem de vitória em vitória, que eles caminhem de fé em fé, que eles caminhem guardados pelo Teu Santo Espírito. Toma, Senhor, essas vidas em Tuas mãos. Toma essas vidas, Senhor Jesus, diante de Ti, diante do Teu altar. Como igreja, nós os consagramos ao Senhor e declaramos que o governo dessas vidas é totalmente Teu. Anulamos a força do pecado e rejeitamos todas as acusações de Satanás. Repreendemos toda a força maligna, todo o plano diabólico para tentar fazer eles caírem, e declaramos sobre a vida deles, ó Deus, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode abraçar essa pessoa e profetizar sobre a vida dela algo de bom. Abre a sua boca e declara uma palavra vinda do coração de Deus. Deus é contigo, Deus está sobre a tua vida, Deus está sobre a tua história. Deus é fiel. O mesmo Deus que te encorajou hoje a tomar uma decisão é o Deus que há de fazer algo poderoso na tua história, em nome de Jesus. Aleluia. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra.
e de uma forma especial com cada um que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias em nome de Jesus.